Olá, tudo bem? Sou o professor Zé Luiz, da Universidade Federal de Pernambuco, e esse é o programa Recife Debate, um programa voltado para as redes sociais que se propõe a discutir as questões da cidade do Recife, os desafios da nossa cidade e, com especialistas das mais diversas áreas, propor soluções para os problemas da cidade. O Recife Debate, desta semana, nós convidamos a educadora Doris Cavalcante, que também é especialista nas pautas que atinam as questões das mulheres. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e esse programa é dedicado a gente discutir a pauta das mulheres. Por isso eu convidei Doris, que também é uma militante e atua, com as políticas públicas para as mulheres. Doris, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Recife Debate. Muito obrigada pelo convite e por abrir esse espaço, esse canal de diálogo seu com a população, para a gente pensar um pouco sobre as nossas conquistas e sobre os nossos desafios. Doris, eu gostaria de começar perguntando para você qual a importância da data do dia 8 de março, é uma data em que se coloca a questão da pauta das mulheres, é o Dia Internacional da Mulher. Isso, esse é um dia super importante, relevante, que a gente fale nisso, porque ele perdeu um pouco a sua conotação, virou um dia festivo e a gente gosta do chocolate, das flores, dos parabéns, mas é um dia, sobretudo, de reflexão, da gente pensar o papel das mulheres na sociedade, pensar nas nossas conquistas, temos muito para conquistar, mas como dizia minha avó, a gente não pode jogar a água do banho fora junto com a criança, pensar em tudo que a gente já conseguiu. Esse dia completa 110 anos, é bom dizer, da origem desse dia. Tem-se aí uma história que circula de um incêndio numa fábrica, em 1857 e tal, mas a origem verdadeira não é essa, A proposta foi em 1910, em Copenhague, num seminário de mulheres socialistas. Clara Zetkin que propõe uma data, um dia específico para ser comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, em 2020, a gente comemora 110 anos da proposição desse dia, pensando nisso, nas nossas conquistas e nos nossos desafios. Doris, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, o pessoal que está nos assistindo, aliás, a nossa audiência vem aumentando bastante, isso é muito legal, agradeço a você que vem compartilhando o nosso programa pelas redes sociais. Mas uma pergunta importante, sobre igualdade entre homens e mulheres. Isso está garantido na nossa Constituição. E na vida prática, como que está essa igualdade entre homens e mulheres no Brasil? Então, eu acho que a gente consegue perceber que ela ainda não é uma realidade, Apesar de ser um princípio constitucional, ela ainda não se efetiva na nossa vida, no dia a dia. As mulheres precisam todos os dias enfrentar questões que já deveriam ser superadas. Por exemplo, a igualdade salarial em atividades iguais. Essa é uma coisa que nem precisava mais ser discutida, porque se você desempenha a mesma função, seria óbvio ganhar o mesmo salário. Receber o mesmo salário. Então, o que é que sustenta, o que é que faz com que isso não aconteça, A gente fala, essas desigualdades têm raízes muito fortes nas desigualdades de gênero, No que é esperado de nós e que papel de verdade a gente desenvolve. Então, nós não fomos educadas para, Só em 1962, há menos de 60 anos, as mulheres puderam sair de casa para trabalhar sem autorização do marido, sem ser necessária, Porque o nosso Código Civil brasileiro, de 1916, dava direito aos homens, aos maridos, como chefe da instituição familiar, de autorizar ou não o trabalho fora de casa, enfim. Então faz menos de 60 anos que a gente está ocupando o espaço do mercado de trabalho, por exemplo. Então a gente vem em desvantagem, a gente vem historicamente na luta para chegar à igualdade. A própria questão, quem estuda história, que é o meu caso, eu sei que muitos que estão assistindo a gente também são da área de história, sociólogos, pesquisadores da universidade, estudantes de alguma universidade aqui em Pernambuco,
historicamente, a participação da mulher na política. Ou seja, a mulher começou a votar aqui no Brasil só na década de 30. Né? Quer dizer, a República foi instaurada no Brasil em 1889, né? Mas o primeiro voto feminino só foi acontecer, se eu não me engano, em 1932. Em 32. A gente teve um voto feminino, Celina Guimarães, uma nordestina, professora, foi a primeira mulher que a gente tem registro a votar, né, através de uma medida judicial em 1928, mas o voto dela foi cassado, não valeu, e aí realmente a gente conseguiu esse direito em 1932. Foi interessante você falar nisso, porque ter um dia da conquista do voto feminino, ter um Dia Internacional da Mulher, significa que esse é um reflexo de que foram conquistas. Porque não tem um dia da conquista do voto masculino. Sim, é verdade. Sempre foi um direito. Sempre. Entende? Então, quando você tem um dia da conquista do voto feminino, que foi agora em 24 de fevereiro, significa que ele é resultado, né, de uma luta da reivindicação das mulheres. Por isso o dia. E, Doris, assim, para o pessoal que está nos assistindo, o que você acha, quais políticas públicas poderiam ajudar a melhorar a igualdade entre homens e mulheres? Então, Pernambuco é referência, né, no Brasil, na promoção dessa política de igualdade entre homens e mulheres. Desde 2007, né, o governador Eduardo Campos cria a primeira Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco. Essa era uma reivindicação, porque Pernambuco tem um movimento de mulheres dos mais atuantes do Brasil, desde a década de 70, e só em 2007, né, essa reivindicação se transforma na aplicação dentro do aparelho do Estado, com a criação da Secretaria da Mulher. E aí cria-se essa secretaria com a missão de promover os direitos das mulheres em todos os setores, né? Então, com investimentos em educação, em trabalho e renda, no fortalecimento sociopolítico das mulheres, no enfrentamento da violência, né? Quando a Secretaria da Mulher foi criada, Pernambuco acho que é o segundo estado da federação com maior índice de violência. Sim. Né? Então, esses números vêm caindo, a gente vem numa crescente redução de número de feminicídios de mulheres aqui no estado de Pernambuco, referência, a maior rede de atendimento do país. Né? Então... Eu estudei muito um sociólogo na minha tese de doutorado chamado Norbert Elias. E ele estuda a violência, e uma das questões, quando a gente vai analisar a violência na sociedade, se trata da percepção de violência. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte, você acha que hoje se percebe mais a violência contra as mulheres do que no passado, e por isso a gente tem essa percepção de que aumentou a violência contra as mulheres, ou de fato as mulheres estão denunciando mais, a sociedade não está aceitando mais a violência contra as mulheres, o assédio, e por isso a gente tem os indicadores aumentados em termos de violência contra a mulher. O que você acha que está acontecendo? É apenas uma percepção da sociedade ou de fato está aumentando os índices de violência contra a mulher? Então, é muito importante sua pergunta para a gente esclarecer. Não significa que a violência está aumentando, né? Significa que hoje o Estado está preparado para receber essas denúncias e acompanhar essas mulheres, sim. Não é? Porque até bem pouco tempo atrás, a mulher que sofria violência em casa, ela não tinha onde recorrer, onde recorrer. Então, esse número era um caso que não era registrado. Estava invisibilizado. Então, hoje, né, a partir da década de 80, com a implantação das delegacias especializadas, né, Pernambuco tem as 14 delegacias especializadas já criadas por lei. A de Santo Amaro foi a primeira, né, na década de 80, e a partir disso, e a partir desses organismos de mulheres, como a Secretaria da Mulher, que tinha também como missão articular essa rede, provocar o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, outras secretarias, né, para fazer essa rede funcionar.
Então a gente tem hoje, Pernambuco, reduz feminicídios, reduz casos de violência e recebe mais denúncias. Então, ou seja, se as mulheres estão denunciando mais e morrendo menos, significa que a rede de atendimento às mulheres em situação de violência está funcionando. Doris, eu gostaria, para encerrando aí o nosso bate-papo, que está muito gostoso, mas como o programa é voltado para redes sociais, a gente fica entre 8 a 10 minutos do programa, é para deixar o pessoal com vontade, na semana que vem, assistir o próximo programa ou rever esse programa aqui e repassar para os contatos. Gostaria que você deixasse uma mensagem, né, sobre a pauta das mulheres, para o pessoal que está nos assistindo. É uma mensagem para as mulheres, mas também para os homens, em relação a como a gente pode ter uma sociedade, de fato, com mais igualdade entre homens e mulheres. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, né, é muito bom que você traga os homens para essa conversa. Se a gente tivesse mais tempo, a gente falaria mais sobre isso. Mas a mensagem que eu gostaria de dizer é que vamos juntos construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. A luta das mulheres não é só para direitos para si, né? Para uma sociedade melhor para todas as pessoas, para nossos filhos e filhas, junto com nossos companheiros, não é? Que envolva toda a sociedade. O enfrentamento do machismo e da violência não deve ser uma tarefa só de nós mulheres, né? Não fomos nós mulheres que criamos isso, então não cabe a nós sozinhas esse enfrentamento e a construção dessa sociedade melhor. Então é parabenizar as mulheres pelo nosso dia, né? E convocar todas as pessoas, homens e mulheres, na construção de uma sociedade melhor. Doris, muito obrigado pela sua participação aqui no Recife Debate. Foi excelente, foi ótimo. E é isso, a luta das mulheres é a luta de toda a sociedade, é a luta por igualdade. Então não é só das mulheres. Nós também, homens, temos que apoiar e estar junto com as mulheres na luta por igualdade. Igualdade é um preceito democrático, ou seja, a luta pela igualdade também é a luta pela democracia. E a democracia é um patrimônio político e cultural da nossa sociedade que a gente tem que defender todos os dias, defendendo o direito de todos, em especial o direito das mulheres, a igualdade, ao respeito e a igualdade em todas as esferas da vida social, no trabalho, na família, no lazer, no esporte, né, na escola, em todas as instituições. Então eu agradeço a você pela audiência, agradeço muito os internautas, a galera que vem compartilhando o nosso programa Recife Debate no Instagram, no Twitter, no Facebook. Muito obrigado mesmo, a nossa audiência está aumentando muito e nós estamos apenas começando. Um forte abraço e até o próximo Recife Debate.